adiado. Vamos colocar o GE. Globo para a gente passar essa informação que é deste sábado, porque a Justiça aceitou o pedido dos sindiclubes, suspendeu o jogo, estipulou inclusive uma multa de 2 milhões. Sindicato de Funcionários de Clubes do Rio de Janeiro, presidido por um funcionário do Flamengo, acabou entrando com uma ação alegando risco elevado de contágio e a CBF disse que vai recorrer, inclusive, mesmo tendo esse adiamento, a Justiça permitindo esse adiamento acontecer, o Flamengo viajou para São Paulo. A gente tem essa imagem também, produção, para a gente colocar, eu acho que é para ficar mais claro. Tem a foto. O Flamengo viajou, está em São Paulo. Olha aí, ó. Imagem do auxiliar, delegação desembarcando em São Paulo. Ok, e aquela multa que eu falei de 2 milhões é caso aconteça um descumprimento da decisão que foi estabelecida. Mas, há pouco, estou olhando aqui ó, no Twitter, há 38 minutos, o Palmeiras tuitou algo que está sendo assim, ó, muito comentado nas redes sociais. Tá aí. 3 jogos depois, estamos de volta à nossa casa. Para o Palmeiras vai ter jogo. Hoje é dia de Palmeiras. E está chamando ali a partida do Palmeiras contra o Flamengo no Allianz Parque, 4 horas da tarde. Mesmo com a Justiça atendendo o pedido do adiamento do jogo, Pedrinho. Karine, eu acho que é até naquele assunto que a gente já teve antes, na questão do bom senso, né? A gente sabe que algumas equipes também passaram por um processo difícil, se eu não me engano foi o Goiás, e acabou que depois teve adiamento. Eu acho que o processo é esse, cara, é o bom senso. Eu acho que você jogar por jogar, mesmo com a autorização, enfim, dos órgãos de saúde, dos protocolos, eu acho que é uma questão de passar um recado para a sociedade. Eu acho que o Palmeiras também poderia passar um recado, não é entrar no mérito, se fosse o contrário, o Flamengo também ia querer jogar. Eu não estou entrando nesse mérito de como a equipe se comportaria. Eu estou entrando no mérito mais social, de dar uma mensagem, né, do que vale mais para as pessoas hoje é a saúde do que a questão de você ganhar um campeonato. Isso a gente falava até antes do processo da pandemia. De repente, se o Palmeiras abrisse mão, sei que tem todo o direito de querer jogar, mas eu acho que você passa uma mensagem, né, de companheirismo, de respeito ao próximo. Acho que ia ser legal. E se acontecesse com o Flamengo ao contrário, que foi uma das equipes que quis que o campeonato voltasse, também revisse alguns conceitos, né, em algumas situações, seus posicionamentos. Só isso. Lino, você já quer falar? Porque depois eu vou fazer uma cronologia do que aconteceu no sábado. São várias informações para quem também está assistindo entender o desenrolar todo dessa história. Fique à vontade, Karine. Contextualiza, depois a gente fala. Ok, então vamos lá. Eu até fiz um resuminho para facilitar, porque são muitas e muitas informações e atualizações que aconteceram durante o dia. Ó, primeiro, a gente sabe que o Flamengo pediu adiamento da partida CBF. A entidade acabou negando. Aí depois o Flamengo entrou com pedido no STJD. E esse pedido foi negado. A gente também falou sobre isso aqui no Troca de Passes. O clube recorreu e aí hoje, portanto, nesse sábado, esse pedido de reconsideração da decisão do STJD foi negado. Aí passo 3, vamos lá. Mas pela justiça comum, de um pedido feito pelos sindiclubes, que foi esse GE. Globo que a gente mostrou para vocês, o Sindicato de Funcionários de Clubes, veio uma liminar e aí o jogo foi suspenso. A CBF disse que vai recorrer da decisão. E ainda também nesse sábado, teve um documento assinado por 20 atletas do Flamengo. O SAFERJ, que é o Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro, também pediu a suspensão da partida. E esse pedido foi acatado pelo TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, levando em conta aquela ação dos sindiclubes. Então, vendo esse panorama e também essa parte final, dessa parte que eu falei do Tribunal Regional do Trabalho, pode ser que ainda haja partida, porque a gente não tem o resultado desse pedido. Então, é uma situação muito complicada para a gente também acompanhar. Por isso que eu fiz esse resuminho, Lino, para contextualizar e o torcedor entendeu que tem a esfera da CBF, tem a esfera do STJD, tem a esfera da Justiça Comum, que está acima de tudo isso. Inclusive, produção fala de novo, Miguel, que é o nosso editor-chefe. Ah, sim.
Verdade. Ele está só chamando a atenção que, enquanto isso, o Palmeiras está defendendo o protocolo. Ali, ó, GE. Globo, falando em paralisar o campeonato. Está defendendo o protocolo da CBF e reiterando para paralisar o campeonato, Lino. Se não pudesse ser realizada a partida, o Palmeiras disse que é melhor parar o campeonato. São várias questões a considerar. Se é uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, uma decisão de um juiz liminar, portanto, apenas para dar garantias, né, ao pedido do sindicato que os atletas não entrem em campo, e isso pode cair a qualquer momento, é o que a CBF está tentando, por isso o Flamengo está com os 19 jogadores já em São Paulo, aguardando a possibilidade de jogar. Duvido que o Flamengo seja punido caso não saia o jogo, em função dessa decisão de justiça comum, porque o próprio regulamento do campeonato preconiza que o clube não possa entrar na justiça comum e se beneficiar, mesmo que seja de uma decisão de terceiros. O Flamengo não entrou e, nesse caso, é uma garantia aos atletas, é um outro ponto de vista, não é o do clube. O Flamengo parece que está relativamente protegido com relação a essa questão. O que mais pesa de verdade nesse momento, para mim, é a questão moral, algo que poderia ter sido resolvido, mas poderia ter sido resolvido pelo STJD, poderia ter sido resolvido pela própria CBF ou com um bom senso entre os clubes e os participantes. Não faz sentido você ter a quantidade de jogadores que o Flamengo teve, de jogadores infectados, e você ter que entrar em campo com essa urgência que a gente está vendo agora. O campeonato poderia esperar, a vida está acima disso tudo. O bom senso poderia ter prevalecido. Não prevaleceu no caso do Goiás, não prevaleceu. O Goiás teve que entrar em campo logo depois. Teve sim, erraram com relação ao Goiás. Vão continuar errando? Isso vai voltar a acontecer, vai acontecer com outros clubes e o espalhamento do vírus vai ser cada vez maior. Daqui a pouco, entre os próprios clubes, isso vai estar acontecendo de forma muito séria. Estão colocando vidas em risco. Isso deveria ter sido estancado nessa semana. É o Flamengo. Eu reconheço que o Flamengo, como o Pedrinho falou, cometeu muitos erros, mas era hora de estancar isso, era hora de parar, era hora de interromper esse processo. Não faz sentido ver o Flamengo com um time de meninos em campo e colocando o próprio campeonato em risco. É muito complicado. Aqui na hashtag Troca de Passes, o Ayrton Souza está colocando aqui pra gente, né? Karine, nessa situação prova que ninguém está preocupado com a saúde, quando o bicho pega, cada um por si e coronavírus para todo mundo. É muito triste. E para completar, no Fluminense também tem um surto de Covid-19. Só que o Flu já disse que não vai pedir o adiamento do jogo contra o Coritiba. São 9 jogadores infectados com Covid-19. Essa partida está marcada para segunda-feira. Portanto, o Fluminense descarta pedir esse adiamento da partida contra o Coritiba, que está marcada para as 8 horas no Newton Santos, pela 12ª rodada. Fecha essa rodada do Campeonato Brasileiro. Tem a lista, enfim, dos atletas, a reportagem completa no GE. Globo para vocês ficarem de olho e acompanharem as cenas dos próximos capítulos. Aliás, vamos fazer um intervalo rapidinho?